Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz de Jesus reine sobre a sua casa, reine sobre a sua família. Aqui quem fala é o pastor Fernando Barbosa. Quero compartilhar com você uma mensagem de fé e esperança para o seu dia. A Bíblia diz em Jeremias 29, versículo 11, está escrito: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Olha, meu querido, você que me ouve agora, quero dizer para você que os planos de Deus para nós, os planos de Deus para você, para a sua família, são incomparáveis aos nossos. Não há nada mais gratificante do que você poder ouvir uma palavra dessa, de que Deus está dizendo que conhece os planos ao nosso respeito, planos de nos fazer prosperar, planos de não nos dar dano algum, planos de esperança, planos de futuro. Eu creio que é isso que você viverá em Deus, porque viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós precisamos de duas coisas essenciais. Precisamos de fé e obediência. Em primeiro lugar, temos que acreditar, crer que se o sonho é de Deus, se o projeto é de Deus, olha, Ele é fiel e poderoso para realizá-lo. Depois, nós temos que ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra, independentemente do tempo da espera. E quem gosta de esperar, não é verdade? Ninguém gosta de esperar. Por isso a mensagem de hoje é: nós precisamos, para viver os planos de Deus, eu vou te mostrar 4 chaves para que você viva o melhor de Deus, os planos de Deus. A primeira é: espere em Deus com paciência. Meu amado, você não pode se apressar, porque o cumprimento dos planos de Deus em sua vida pode levar um tempo, pois Deus é dele o tempo, é Ele que determina o tempo. Nós precisamos aprender que há tempo para tudo. Há tempo, o tempo certo do cumprimento da promessa está nas mãos de Deus. Quando o Senhor prometeu a Moisés para tirar o povo hebreu do deserto e levá-lo à terra prometida, isso levou 40 anos para se concretizar. Da mesma forma, José teve que esperar 13 anos para sair da sua condição de escravo presidiário para assumir o cargo de governador. Olha, e eles passaram por momentos muito difíceis até o cumprimento da promessa, do projeto. Eu quero dizer para você, saiba aguentar o processo, saiba esperar em Deus. Outras pessoas que eu poderia citar aqui, homens de fé da Bíblia, além deles, Davi, Abraão e até o Senhor Jesus, tiveram que esperar a hora certa para que o poder de Deus começasse a se manifestar em suas vidas. Olha, meu querido, deixa Deus conduzir seus passos. Então, o melhor a se fazer é ter paciência. É ter paciência. Talvez você possa dizer: ah, pastor, está sendo muito difícil esperar pelas promessas de Deus, porque a minha luta tem sido grande e na verdade não tenho mais forças, mas eu vou fazer exatamente isso, eu vou ficar firme. É isso, querido, que você tem que decidir, fazer isso, ficar firme, saber esperar o tempo certo. A Bíblia diz em Salmo 37, verso 23 a 25: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Olha que promessa maravilhosa para você que me ouve agora. O Senhor vai firmar seus passos. O que você tem que ter é como o salmista disse:
uma conduta que agrada a Deus, ainda que tropece, você não cairá, pois Deus vai te segurar. Eu creio que essa fase da sua vida vai passar. Então, saiba esperar. Outra chave para vivermos os projetos de Deus é: ouça somente a voz de Deus. Em Salmo 34, a Bíblia nos encoraja o seguinte: a engrandecer o nome do Senhor. Isso significa tornar Deus maior em nossas vidas, fazer com que a voz dele seja maior do que a voz da dúvida, do que a voz do medo, do que até outras vozes de pessoas que conhecemos. A voz de Deus precisa ser a prioridade em nossas vidas. Imagina só se Noé tivesse permitido que a voz das pessoas próximas a ele fosse maior que a voz de Deus. Meu querido, quando ele decidiu obedecer o Senhor e construir a arca, eu fico imaginando os amigos dizendo: Noé, o que você está fazendo, Noé? Não vai chover, está aí perdendo tempo da sua vida, construindo um grande barco, você está maluco. Amado, Noé não se importou com a voz das pessoas que diziam não para ele quando Deus disse sim. Olha, Noé, ele se lembrou do que a voz de Deus havia dito e seguiu o projeto, e seguiu o plano até o fim. E o Senhor o recompensou poderosamente, sabe como? Salvando a família dele do grande dilúvio. Da mesma forma, se você quer ver seus sonhos realizados, você precisa ignorar todas as vozes exteriores e interiores que querem te convencer a desistir e se concentrar apenas na única voz. A Bíblia diz que a voz dele é como o som de muitas águas, a voz do Senhor. E a terceira chave: não seja guiado pela aparência. Um dos grandes desafios da nossa vida é lutar contra a tentação, contra tudo aquilo que é impressionante por fora, mas o que está oculto aos nossos olhos às vezes pode nos roubar do projeto, do plano de Deus. Eu vou te dar um exemplo mais claro sobre isso. Quando Saul, o rei Saul, antes de Davi, virou as costas para Deus, antes de Davi assumir o reinado, Saul virou as costas para Deus e quis governar Israel do jeito que bem entendia. O Senhor pediu para o profeta fosse até a casa de Jessé e ungisse, consagrasse um dos filhos para ser rei daquela nação. Meu querido, não considere a aparência, como diz a Bíblia em 1 Samuel. Meu querido, Deus, Ele não vê a aparência, Deus vê o coração. Então, tenha um coração em Deus, tenha um coração no Senhor, firme-se no propósito, firme-se na verdade. E quarta, última chave, que eu considero tremenda, o meio define como será o fim. Isso é muito tremendo. Eu não tenho dúvidas de que a forma com que lidamos com situações e circunstâncias da vida, quando estamos esperando o cumprimento dos nossos sonhos, os sonhos de Deus, na verdade, o modo com que nos comportamos determina o nosso resultado final. Veja o exemplo da vida de Sansão. O Senhor fez dele um grande e poderoso juiz de Israel. Ele tinha sonhos maravilhosos para a sua vida, amado. Porém, durante a caminhada, Sansão, no meio do caminho, desobedeceu às ordens do Senhor e cedeu aos desejos da carne. Por causa disso, ele pagou um alto preço e não viveu a melhor parte. Em Juízes 16, 21, amado, os cabelos deles foram cortados. Ele por um envolvimento com uma mulher que não era da própria ordem de Deus, não era a direção de Deus aquela situação. Amado, nós precisamos entender de que Deus tem propósito, mas no meio da caminhada não podemos sair
do nosso alvo, do nosso foco. Não podemos sair. Então que você possa refletir nessa mensagem. Coloque a sua esperança em Deus e se incline para ouvir o que Deus quer dizer. Amém?